Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Deise Rose, eu sou a professora de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta unidade, conversaremos sobre valores do cotidiano, das tradições religiosas e que auxiliam na prática solidária para uma vida cidadã. Nossos temas são ética e moral, cidadania e sociedade, a ética nas tradições religiosas, os valores religiosos, compromisso social nas tradições religiosas. Então vamos lá. O ser humano, ao longo da história das diferentes culturas, sentiu a necessidade de proteger e preservar a vida e, ao mesmo tempo, garantir convivência harmoniosa. Por isso, desenvolveram e desenvolvem sistemas de regras, códigos, leis, princípios e valores que, com o passar do tempo, se tornam padrões de comportamentos. Isso é certo ou é errado? Bom ou ruim? Devo ou não devo? Com certeza você já deve ter feito perguntas desse tipo na hora de tomar alguma decisão ou fazer escolhas. Essas perguntas pertencem ao ambiente que envolve moral e ética. Muitas pessoas consideram ética e moral como sendo a mesma coisa. Embora estejam relacionadas entre si, moral e ética são conceitos distintos. O termo ética deriva do grego ethos, significa caráter, modo de ser de uma pessoa. A ética, embora possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social, pois ela é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. A ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens, garantindo o bem-estar social. A ética nos ajuda a responder perguntas como: eu quero? Eu posso? Isso é bom ou mal? Exemplo de conduta ética: não prejudicar voluntariamente as pessoas, respeitar as leis civis, e respeitar a liberdade religiosa. Já o termo moral tem origem no latim morales, cujo significado é relativo aos costumes. Moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui consciência moral que o leva a distinguir o bem do mal, surgindo nas sociedades primitivas quando o homem passou a viver em grupos. A moral nos ajuda a responder assim: isso é certo ou isso é errado? Exemplo de moral: ajudar pessoas com necessidade. Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Esse código visa normas dentro de um determinado grupo ou organização. Alguns aspectos para diferenciar ética e moral. Ética é um princípio, moral é conduta. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, moral é cultural. Ética é regra, moral é a conduta da regra. Ética é subjetiva, moral é objetiva. Ética é reflexão, moral é ação. As tradições religiosas podem contribuir para que os princípios éticos ofereçam aos indivíduos e à sociedade a oportunidade de refletir e gerar transformações e bem conviver. Todas as religiões têm seus princípios éticos. Podemos perceber na chamada regra de ouro a universalidade sugerida pela ética. Ou seja, a ética é o princípio que motiva as religiões a convergirem num esforço mútuo para o bem da sociedade. Podemos dizer que as tradições religiosas contribuem para a prática da ética, pois concedem orientações e outros elementos que permitem reconhecer a importância de se evitar situações em que a dignidade da vida seja ferida. Para isso, é fundamental compreender que a ética não se relaciona apenas às leis, mas à liberdade de cada cultura viver seus costumes de forma consciente e respeitosa. As tradições religiosas propõem a ética da alteridade,
Lembrem, alteridade é cuidar do outro, é estar atento às necessidades do outro. A ética da alteridade é o chamado eu vejo você. É estabelecer uma ponte entre o eu e o outro. É a relação da descoberta das necessidades do outro. Lembre-se também que você é o outro para alguém. Aqui lembramos o antropólogo Marshall, que afirma a importância da visibilidade. Todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Vejamos exemplos de ética nas tradições religiosas, começando com as tribais africanas, afro-brasileiras e indígenas. Para esses povos, a ética da alteridade se concretiza no profundo respeito, cuidado e preservação da vida como um todo. A África e as religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, tambor de mina, entre outros, são exemplos que contribuem significativamente para a humanidade, porque possuem forte senso de comunidade e solidariedade, profundo respeito ao sagrado, apreciam os critérios tradicionais e valorizam os anciãos. Têm uma visão holística do mundo e do ser humano, havendo espaço e lugar para todos, independentemente de idade, ou seja, nessa visão, não se pode compreender o ser humano e o mundo separadamente. Os povos indígenas da América, Norte, Central e do Sul, apresentam características histórico-socioculturais bem diferentes, mas que também contribuem significativamente. A relação de respeito com a natureza como elemento sagrado, a extração dos bens naturais de forma equilibrada, o profundo respeito aos anciãos da comunidade, o senso de justiça e solidariedade, a educação para autonomia e responsabilidade. Vejamos agora exemplos nas tradições religiosas ocidentais. A questão ética está mais relacionada a um conjunto de valores e normas humanizadoras fundadas na crença a uma divindade. Na tradição judaica, a ética está no fundamento da consciência comunitária e no compromisso com o transcendente, expresso nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. São parâmetros que orientam a vida humana nos aspectos social, cultural e religioso. Na tradição cristã, a ética é compreendida a partir da mensagem e da ação de Jesus. Ser ético, segundo a tradição cristã, é comprometer-se em defender radicalmente a vida, aquilo que Jesus fez, respeitando as diferenças e a dignidade do ser humano. Na tradição islâmica, há uma preocupação com a felicidade em vida e após a morte. Assim, a principal preocupação ética são as questões sobre justiça e as relações que o ser humano estabelece com seus semelhantes e a natureza. As orientações são voltadas à convivência respeitosa nas famílias, às amizades, ao meio ambiente e ao temor ao transcendente, fundamentadas nos 5 pilares do Islã. Em ambos os grupos religiosos, tribais e ocidentais, os seguintes princípios éticos aparecem: preservar a vida em todas as suas expressões, respeitar as diferenças, construir relações pautadas no respeito e confiança, alegrar-se com o bem e a coletividade do outro, promover os direitos humanos e sociais, não se apegar aos bens materiais, recriar relações com a natureza, reconhecendo sua dimensão de sacralidade. Bom, pessoal, confiram nosso material, bons estudos e até a próxima aula.